Pronto. Boa tarde, gente. Boa tarde. Ô, bom dia. Só para testar se vocês estavam atentos. Essa aqui ó, é a minha equipe, né? Aqui os nomes bem direitinho, eu, o Felipe, o Leonardo, o Igor, a Paula e a Daniela. A gente ficou com um certo grupo falando sobre o sistema nervoso, mas tem ramificações, trazendo doenças que é ocasionado pelo sistema nervoso central, né? Pode botar lá, por favor. A minha eu vou falar bem rapidinho aqui, eu vou falar sobre a esclerose múltipla, né? Esclerose múltipla, eu vou tentar falar rápido para que não possa ficar um pouco chato, né? Poder trazer o slide melhor do mundo, mas se fosse ler ficaria chato. Então eu vou tentar falar um pouco, resumir um pouco, né, o que é a esclerose múltipla. Ela é uma doença que aqui no Brasil, em cerca de 100 mil pessoas, atinge 15. Né? O percentual máximo é nos Estados Unidos, que de 100 mil atinge 250, se não fala a memória. Então ela é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? Né? Ela é uma doença que junto com mais de 80 doenças existem. Mais de 80 doenças existem assim, autoimune. O que é que ocorre? Ocorre isso quando o sistema imunológico ele ataca um tecido saudável do nosso corpo, né? Por engano. E é justamente isso aqui nós temos, que é o neurônio, né? Que nós estudamos, e na doença de esclerose múltipla ela vai atacar a baía de mielina, que é isso aqui, ó, que está aqui localizado. Ela vai atacar isso, ocasionando o quê? Uma inflamação no sistema nervoso central e por si próprio na baía de mielina. Porque o nosso cérebro ele é muito complexo, existem milhares de células trabalhando a cada segundo para poder controlar os movimentos que está sendo ocasionado no nosso corpo, né? E isso é ocasionado em quê? Impulsos elétricos, de neurônio para neurônio. E existe essa proteção para que o impulso ele não vá ser expresso, que é justamente a baía de mielina. Ela protege, ela é como se fosse uma camada protegendo aqui os axônios. E quando isso acontece, a pessoa vai começar a perder o movimento. Ou seja, se eu quero pegar este controle e levantar, o meu cérebro vai mandar um comando para o sistema nervoso central, o sistema nervoso central por si próprio vai mandar coisas que acontecem porque você fez algo. Por exemplo, você pega uma doença transmitível sexual porque você fez um ato sexual e algo estava de errado. Ou seja, foi uma consequência. Mas ela não, ela acontece. Porque é como se o teu corpo ele criasse anticorpos e de repente ele não reconhecesse mais a baía de mielina, como se ele conhecesse ele fosse uma bactéria, ele vai atacar, mas só que é um tecido saudável teu, entendeu? E as causas dessa doença, para muitos que os neurologistas, né, são esses médicos que tratam disso, ela um pouco tem duas teorias. Uma pode ser, por exemplo, se você já tem um familiar com essa doença, você vai estar lutando contra o seu próprio organismo. Não tem como você controlar aquilo, porque ele vai estar agredindo, ele vai estar destruindo as células normais, que estão normais, as células naturais do seu organismo, tá certo? Um dia eu fiquei com a doença mal de Parkinson. Que é uma mal de Parkinson. Mal de Parkinson é uma doença do cérebro que provoca tremores, dificuldades para caminhar, se movimentar, se coordenar. O mal de Parkinson se desenvolve frequentemente depois de 50 anos. Em alguns casos, o mal de Parkinson é hereditário. É um dos distúrbios nervosos mais comuns dos idosos. Às vezes, o mal de Parkinson ocorre em adultos jovens que eles afetam tanto homens quanto mulheres. As causas do mal de Parkinson. As células nervosas usam uma substância química do cérebro chamada de dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor natural da adrenalina e noradrenalina que tem como função estimular o sistema nervoso central. O mal de Parkinson ele ocorre quando as células nervosas do cérebro que produzem dopamina são destruídas lentamente. Sem a dopamina, as células nervosas dessa parte do cérebro não podem criar mensagem corretamente, levando a perda. Com pacientes sedados sob anestesia, o local cirurgião faz duas pequenas perfurações no crânio para introduzir um eletrodo que tem
lá. No passo dela introdução posicionado no núcleo, que quando estimulado melhora os movimentos. 3. Entre os 2 e 3 dias depois do cirurgião passa um fio conector por baixo da pele e implanta o marca-passo. E 15. Você sentiu fraqueza? Dificuldades subintegradas. Dificuldade de pentear o cabelo. Palmitas pesadas. Eu demorei desse jeito. E, velho, resumindo, e passado por uma viagem de família, se caso a família tiver essa doença, e os sintomas dessa doença são dificuldade de comer, sobre o confuso, e mais, fica de mau humor direto, são um tipo de doença, de sintoma que pode causar. E é foda que essa doença aí não tem cura não. E a cura para eles, que a pessoa que tem essa doença, eles se matam. É suicídio. Eu fui ganhando 90%, eu vi de porta aqui. A cura é o suicídio. E não, eu trabalho das pessoas. Ela se Aí desespera. se desespera e eu tô nervoso aqui. Psiquiatra alemão. O nome dele é Alois Alzheimer, né? Por isso que foi dado o nome, né? Ele herdou o nome Alzheimer. Bem, essa é a doença que manifesta por volta de 50 anos e caracteriza por uma deteriorização intelectual profunda, desorientando a pessoa que perde progressivamente a memória, as capacidades de aprender e de falar. Essas doenças é considerada a primeira causa de demência senil. E que a demência senil é caracterizada por uma perda progressiva e irreversível de funções, né? A pessoa intelectuais, a pessoa perde. A expectativa média de vida que sofre dessa doença entre 5 e 10 anos, embora atualmente o medicamento tem efeitos secundários, né? Da diarreia, às vezes o paciente fica agressivo por causa do medicamento. Olha, o mal de Alzheimer faz com que o indivíduo torne-se dependente dos outros para realizar a tarefa do dia a dia, como comer, como a professora falou, escovar os dentes, tomar banho. Por isso é muito importante que haja um cuidador sempre perto do paciente. Aí assim, ele já estava tanto tempo acamado, aí ele já não conseguiu, ou se ele atrofiou, ele não conseguiu. porque fica como fetal, você era nas outras. Aí toda vez que ele tirava ele, banhava ele, mas sempre ele já não conseguia, tinha vez que não abria a boca. E assim, tem casos, eu falo assim, que a família, né, que quando tem um paciente desse em casa, de Alzheimer, quer dizer, tem que ter muito amor, né, porque a pessoa, não sei se alguém já viu no Face, que tem uma carta de uma mãe, quando ela ainda estava assim, com o mesmo Alzheimer, ela botou para a filha dela, né, que cuidasse dela, que trocasse fralda, que limpasse, né, que teve o mesmo amor que ela teve quando era criança, que ela voltou a ser criança no Alzheimer, né, e não ia conhecer mais ela, né, eu ia até botar uma chance de ficar muita coisa, né, então é isso, então eu digo assim, a pessoa, eu vou lá no dia, eu ia até perguntar para vocês também, eu vou lá fazer a ação de novo lá no Melos, aí eu vou fazer as unhas dos idosos, não tem nada a ver de Alzheimer, mas eu vou assim, se alguém quiser ir, cortar cabelo, pois eu queria ver, porque a turma lá onde eu fui o curso, a gente falou, no final do mês eu estou no começo do mês de dezembro. Até a presença. Nossa, gente, para eles, aqueles ali, aqueles idosos, é muito importante essa ação que você faz lá. Vai fazer unha, cortar cabelo, escova, e eles adoram. Aí eu queria saber se vocês depois me procuram
que causa, que resulta na perda de movimentos e de coordenação. Podem também, em alguns casos, a pessoa perde a fala, muitos movimentos, tem problema de grandes movimentos dos membros, todos os membros. Tem a diplexia, que é quando a pessoa perde o movimento dos membros inferiores. A hemiplegia, que é quando a pessoa perde apenas uma parte, os movimentos de uma parte do corpo, ou da parte superior, ou da parte esquerda ou da parte direita. E a quadriplegia, que é quando a pessoa perde os movimentos dos dois membros. A pessoa muitas vezes só tem um movimento da cabeça e do resto do corpo não tem nenhum